everyone, how are you today? É nesse clima de conforto, de lar, que eu vou falar hoje para vocês sobre os tipos de acomodação aqui da Austrália. Vou falar sobre preços, localização, o vídeo completo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Já curte o vídeo, se inscreve no canal porque eu vou postar mais vídeos sobre a Austrália e dicas para vocês, curiosidades e a realidade do mundo dos estudantes aqui. Então, vamos lá para esse vídeo. Bom, primeiro eu vou falar sobre os tipos de acomodação que a gente tem aqui. O primeiro que eu vou falar é sobre a homestay, que é casa de família. Alguns estudantes preferem esse tipo de acomodação porque você lida dia a dia com os membros da família local. Então você conhece a cultura australiana, os hábitos, o dia a dia. É uma imersão mesmo. Você chega aqui e o inglês você vai treinar todos os dias com eles também. Então é uma opção boa para quem quer treinar o inglês, quem quer ter privacidade porque o quarto é privado. Tem refeição, dependendo da moradia, tem 3 refeições, dependendo tem 2, porém fechar com a agência, tá? Bom, a homestay, ela tem regras, então é como você fosse parte da família e responsabilidade da família. Então, algumas casas você tem horário para chegar, horário para sair, então você tem que estar bem ciente sobre todas essas regras, porque às vezes pode ser uma frustração para vocês caso vocês não saibam, tá? Geralmente, quem escolhe esse tipo de acomodação são pessoas mais jovens, ou os pais que fecham os intercâmbios para os filhos, tem mais segurança quando fica em casa de família, né? Ou alguns estudantes que preferem vir para se adaptar primeiro numa homestay e depois procurar outro tipo de acomodação quando estiver mais familiarizado com a cidade e com o país. Então, esse tipo de acomodação vai ser um pouco mais caro, sim, porque inclui refeição, quarto privado e algumas regalias da casa. Então, você tem que estar ciente de tudo isso. Geralmente, a homestay, ela fica afastada do centro, porque são em bairros residenciais. Então, vocês também têm que estar ciente disso. Pergunta para a agência quanto tempo a sua casa fica da escola ou do centro da cidade. Pode ser que você encontre casas com 1 hora de distância da escola, então você tem que fazer tudo isso em conta, porque quanto mais distante a escola da casa, o transporte conta por quilometragem, então fica mais caro também, você tem que ficar ciente disso também. A segunda acomodação que eu vou falar para vocês é uma acomodação que é a mais comum entre os estudantes aqui, que aqui a gente chama de share accommodation, que são casas compartilhadas. Pode ser apartamentos ou casas, tá? Compartilhado com outros estudantes e outras pessoas que moram aqui na Austrália. Essas casas você encontra em sites ou grupos, tá? Nas redes sociais. E são casas que você pode dividir quarto como ter seu próprio quarto. Então, o quarto compartilhado se chama share room e um quarto privado se chama single room. Aí vai tudo da sua preferência. Se você for dividir com você e mais uma pessoa, é um preço. Se for você e mais 2 pessoas, vai ficando mais barato. Agora, se você quiser ter o seu single room, que é o seu quarto privado, você vai pagar um pouco mais. Se você quiser ter o seu quarto privado mais o banheiro, que é uma suíte, aí vai ficar mais caro ainda. Então, vai tudo da sua preferência, tá? E do tipo de privacidade e comodidade que você quer ter. Também leva em consideração quantas pessoas moram na casa. Tem gente pega o aluguel da casa e aluga para outras pessoas. Então, por exemplo, eu alugo essa casa, só que eu não moro nela, eu moro em outra casa. Aí eu coloco pessoas para morar nessa casa e essas pessoas me pagam o aluguel, tá? Tem gente que faz isso, mas isso não é uma forma legal de fazer isso na Austrália. Porque se você tá alugando o seu espaço para alguém, você não tá morando na casa. Então, se a imobiliária descobre, aí pode se dar mal. Mas tem muita gente que faz isso. A casa compartilhada, ela tem regras.
Então, se você tá morando com outras pessoas, você tem que estar ciente que você tá dividindo as áreas comuns da casa com outras pessoas. Então, você tem que ter o bom senso, assim como as outras pessoas também, que você tem que respeitar o espaço do outro, ser uma pessoa organizada, limpa, higiênica e respeitar as regras da casa, que geralmente são regras de limpeza. Vamos supor, cada pessoa limpa uma semana, geralmente as pessoas colocam na geladeira, fulano limpa tal semana, aí coloca o nome da outra pessoa, limpa na próxima semana. Então, cada casa tem um tipo de regra e você vai ter que se adaptar com as regras da casa, tá? Então, acho que o bom senso serve para todo mundo, respeitar as pessoas, ser uma pessoa higiênica, organizada e responsável. Acho que já fica tudo certo. Porque quando você vem pra Austrália, você tem que saber que você vai lidar com pessoas de todas as partes do mundo. E cada cultura tem o seu perfil e os seus costumes. Então você tem que respeitar isso, o costume das outras culturas. E as outras culturas têm que respeitar os costumes da sua cultura. Tá? E conviver nesse tipo de ambiente compartilhado é muito isso. Você ter a cabeça aberta para entender e respeitar as diferenças de cultura e as diferenças dos gostos pessoais das pessoas e os seus costumes, tá? Geralmente esse tipo de acomodação é mais barato, porque quanto mais pessoas na casa ou no quarto, mais barato fica. Essas casas são mais fáceis de encontrar perto da escola ou perto do trabalho e do centro. Tipos de acomodação são mais afastadas do centro, outras são mais perto. E esse tipo de acomodação, que é share, compartilhada, você vai encontrar muito mais fácil e muito mais rápido, principalmente aqui em Sydney, que o número de estudantes e pessoas são muito grandes, então as pessoas veem isso como um negócio. Então, quanto mais estudantes e pessoas na cidade, mais elas vão estar procurando por acomodação. Geralmente as contas nesse tipo de acomodação são inclusas no valor do aluguel, mas tem casas que não são inclusas. Tem casas que você tem que pagar o aluguel e ainda dividir as contas, as despesas da casa. Vai tudo de acordo com o que você combinar na hora de você fechar o contrato do aluguel com a pessoa que tá alugando para você. O terceiro tipo de acomodação é rental, que é direto com a imobiliária, tá? Então você vai diretamente na imobiliária de sua preferência, ou mais fácil, entra no site da imobiliária e você pesquisa as casas por lá. Quando você vai na imobiliária, a imobiliária vai te perguntar quais são suas preferências de casa. Geralmente, quem quer pegar o lease é o nome de quando você pega o contrato de uma casa direto com a imobiliária. Então é uma coisa mais formal, tá? Do que quando você faz direto com o dono da casa. Então, quando você vai na imobiliária, você vai fazer, você fala os gostos que você quer pra pessoa da imobiliária e a pessoa vai procurar o que se encaixa com o seu perfil. Então, você vai falar qual o seu budget, que é quanto você quer pagar, né, no aluguel, suas preferências de localização, gostos, o tipo de casa que você quer morar e etc. Geralmente, quem procura esse tipo de acomodação, que é privada e tem mais conforto, são casais. Tem muitos casais que moram em casas compartilhadas, mas depois de um tempo eles querem procurar um lugar só deles. Então, eles vão direto na imobiliária, faz a aplicação. Aqui não é só você ir na imobiliária escolher a casa e morar. Você tem que ir na imobiliária, se você escolher uma casa, você tem que aplicar para a imobiliária te aprovar, porque não tem só você querendo aquela casa, tem outras pessoas. Então é legal você procurar vários tipos de casa que você gosta e aplicar para todas elas. Aí você vai escolher entre as casas que a imobiliária te aprovou. Tudo vai depender na sua aplicação da sua comprovação financeira, seu tempo de visto, de quanto tempo você quer pegar o lease. No mínimo, geralmente são 6 meses que você tem que ficar no contrato, mas eles gostam de quanto mais tempo, melhor para eles, né?
Geralmente esse tipo de acomodação, muito mais responsabilidade, porque você não pode quebrar o contrato. Vamos supor que você faz um contrato de 1 ano e você quer sair em 6 meses. Você vai ler lá o contrato, qual que é a cláusula que fala se você quebrar o contrato, você provavelmente vai ter que pagar alguma multa ou alguma coisa. Mas esse tipo de acomodação é alguém que quer ficar a longo prazo naquela acomodação. E essa acomodação, geralmente você paga o aluguel e arca com todas as contas da casa. Eletricidade, água, gás e as contas extras que precisam ser pagas. Outro detalhe dessa acomodação é que geralmente, quase sempre, as casas de imobiliária não têm mobília. Então você vai chegar na casa, você vai ter que comprar guarda-roupa, cama, todos os tipos de mobília que você quiser. Um ponto positivo é que você vai deixar a casa com a sua cara, com todos os seus gostos, mas o ponto negativo é que você vai ter que correr atrás de tudo isso. Aí vai de sua preferência também. Por isso que, de novo, o que eu falei, tem que ser uma coisa a longo prazo. Eu acho que se você quiser pegar o lease na imobiliária, no mínimo 1 ano. Acho que 6 meses é até pouco tempo, mas tem essa possibilidade também. A quarta acomodação são os hostels. O que são os hostels? São acomodações compartilhadas com bastante gente. Por exemplo, em um quarto pode ter 7 camas, 4 camas, 5, 6 camas. E o banheiro é compartilhado também, na maioria dos lugares. Então, aqui a gente chama esses lugares para backpacker, que são os mochileiros. São aqueles lugares que eles ficam durante um curto período de tempo, porque eles estão só de passagem, tá? E o perfil das pessoas que ficam nesse tipo de acomodação são pessoas que não se importam muito com bagunça, que são mais festeiros, que gostam de música, são pessoas mais alternativas nesse quesito. Porque se você for uma pessoa que quer estudar silêncio e privacidade, essa acomodação não é pra você. Essa acomodação é pra pessoas que gostam mais de... São pessoas mais sociáveis. É uma acomodação bem em conta, então pra você que quer ficar um curto período de tempo por aqui, por Sydney, você pode pegar um hostel que fica bem mais barato. Geralmente ele é mobiliado e as contas estão inclusas, tá? A quinta acomodação é hotel. O hotel, como todo mundo sabe, é para turismo. E eu não acredito que ele encaixe no quesito estudante, tá? Mas é um tipo de acomodação. Se você morar em Melbourne e quiser visitar Sydney, você pode ficar em um hotel. Você vai ter mais conforto e privacidade. Com certeza vai ficar em uma boa localização. A outra opção é Airbnb. Vocês já ouviram falar nisso? Acredito que já. Airbnb são acomodações, pessoas que têm uma casa e abrem espaço para outras pessoas passarem um tempo. Geralmente é para turismo também. Então, de novo, se você quiser vir para Sydney visitar, você pode ficar em um Airbnb. Mas eu não aconselho ficar por prazo, porque fica muito mais caro, tá? Não é uma opção barata. Mas é bom também, se você quiser ficar numa casa só sua, você pega um Airbnb. O próximo tipo de acomodação é a residência estudantil. Geralmente são disponibilizados pela escola, a agência que você vier pode fazer com que você fique em uma residência estudantil, porque geralmente as residências estudantis têm parceria com escolas, então a escola já facilita o seu trabalho de ter que procurar uma acomodação. Então a agência já faz esse trabalho para você, porém você vai pagar um pouco mais caro por isso, tá? E nessas residências estudantis, geralmente são estudantes que estão na Austrália assim como você, e você pode fazer amizade, ter um quarto só seu, se você quiser, aí vai da sua preferência, você fala pra sua agência o que você quer, se você quiser ficar numa residência estudantil. E um ponto positivo é que você vai ficar mais perto da escola. Outro tipo de acomodação são estúdios. Os estúdios são
casas pequenas, pode ser casa ou apartamento, mas geralmente é apartamento. São apartamentos pequenos, não tem uma separação de cômodos. Por exemplo, a cama é próximo à cozinha, que é próximo ao banheiro, que é próximo à sala. Então é tudo em um ambiente só, tá? Os estúdios são bem menores. Grande parte deles não são geladeiras grandes, são frigobar. Alguns não têm fogão e nem forno, outros têm fogão pequeno, por exemplo, de 2 bocas, e um forninho pequenininho. Você tem que pesquisar bastante para encontrar o que é ideal para você. Se você não se importa em ter forno, tudo bem, você vai encontrar estúdios que não tenham forno. Agora, se você tiver preferência para ter forno e não tem preferência para ter fogão, você vai encontrar. Se você preferir fogão e forno não, você também vai encontrar. Se você quiser geladeira pequena, você vai encontrar. Se você quiser uma geladeira maior, você vai ter que falar isso com a pessoa da casa, se ela avisa você a ter uma geladeira maior. Mas, geralmente, pelas minhas experiências, eu encontrei a grande maioria com um frigobar. O preço dos estúdios, eu acredito que seja muito mais acessível, né, do que pegar um lease na imobiliária. Tem pessoas que alugam estúdio, então você fala direto com o dono, fica muito mais barato. Mobília. Tem estúdios que tem mobília, tem estúdios que não tem mobília. Aí vai da sua preferência se você quiser com mobília ou sem mobília. Eu particularmente prefiro sempre com mobília para eu não ter o trabalho de ter que procurar, mas isso vai de cada um. As contas no estúdio vai também depender do que você tá de acordo com o contrato do local. Locais que você tem que pagar o aluguel mais as contas, que são eletricidade, água, gás, etc. Tem lugares que você só paga o aluguel e tá tudo incluso no valor do aluguel. Aí você vai ter que ver o que fica melhor pra você, tá? Esse lugar também são procurados mais por casais ou também pessoas que querem morar sozinha e ter uma privacidade, tá? Uma outra coisa que é importante falar é que estúdio geralmente são para pessoas que não tenham muitas coisas. Por exemplo, geralmente mulher tem muita coisa, muita roupa, muito sapato, etc. Estúdio não tem muito espaço para guardar as coisas, então isso também é válido falar, porque tem gente que quer morar em estúdio só que acha que vai ter aquele guarda-roupa enorme. Não tem. Aí você vai ter que ir para um apartamento maior, tá? Então, o estúdio é mesmo para pessoas que têm poucas coisas, porque não tem muito lugar para guardar, você vai ter que se adaptar com o ambiente. Bom, a última acomodação que eu vou falar para vocês é o Granny Flat. O que é o Granny Flat? Granny é a abreviação de Grandmother, que a tradução significa avós. O Granny Flat são casas que as pessoas constroem no fundo da casa principal para os avós poderem morar. Por isso que tem esse nome, tá? Porém, aqui na Austrália é muito comum, pelo menos aqui em Sydney, eu encontro muito Granny Flat. E não para avós, e sim para as pessoas alugarem para quem quiser, para quem tá procurando acomodação. Eu já achei vários Granny Flats lindos, que são como se fossem realmente casas. Na verdade são casas, né? Mas eles constroem no mesmo terreno da casa principal, entendeu? Então, para chegar no Granny Flat, você vai ter que passar por fora, né, da casa principal para ter acesso aos fundos, que é a casa onde fica o Granny Flat. Mas, olha, eu já achei aqui Granny Flats incríveis, assim, lindos, que também são bem mais caros, mas são, assim, lindos, novos, e o pessoal tá investindo muito nisso. Eu vejo muitas empresas que trabalham só construindo Granny Flats, e não foi uma, foram várias empresas. Então as pessoas realmente procuram por esse tipo de serviço, porque o dono da casa principal tem mais uma renda de quem estiver alugando a casa de trás. Então isso se torna um negócio, né? E aqui é muito comum, aqui em Sydney. E eu acho isso uma ótima opção para estudante internacional.
Um ponto negativo, que pra mim não é negativo, é que os granny flats que ficam atrás da casa principal em bairros residenciais. Os bairros residenciais ficam afastados do centro da cidade. Mas não fica, no meu ponto de vista, não fica tão longe. Pode-se dizer que você encontre a meia hora, 40 minutos do centro da cidade pro granny flat, tá? Assim, de transporte público. Ou pode achar até menos. Mas eu acho uma ótima ideia para quem procura acomodação aqui. Muitos estudantes não conhecem esse tipo de acomodação. Eu acabei conhecendo assim sem querer, porque quando eu tava pesquisando acomodação, eu comecei a ver que tinha muitos granny flats aqui em Sydney. E eu pensei, nossa, é um tipo de acomodação incrível, porque você tem a sua própria casa, só que ao mesmo tempo você mora dentro de um terreno grande, porque geralmente quem constrói a casa nos fundos tem um terreno grande, entendeu? E eu acho uma ótima opção para você que quer ter uma privacidade e quer morar em lugares mais silenciosos e com uma privacidade maior. A mobília vai depender muito do que você acordar com o dono da casa, tá? O granny flat você pode... Um dos outros pontos positivos do granny flat é que você consegue negociar com o dono da casa, tanto o aluguel quanto mobília, quanto várias outras coisas. Como não é direto com a imobiliária, é direto com o dono da casa, você tem as suas preferências e acordos que você pode fazer, tá? Fica a dica. Bom, agora falando sobre preços. No meu ponto de vista, aqui em Sydney, pelo que eu venho procurando de acomodação, né? Porque como eu tô aqui há 2 anos e meio, mais ou menos, eu já morei em vários tipos de lugares. E os preços variam entre 170 por semana e $500. Assim, vai depender muito do que você procura, tá? $170 por semana eu já paguei em um quarto triplo, que era em um bairro caro, onde tem praia. Então, é consideravelmente caro, tá? 170 para um quarto triplo. E eu coloquei o máximo $500, mas isso vai muito depender do que você quer, tá? Porque depende muito se você tá em casal ou você é solteiro. Porque geralmente quando tá em casal, vocês conseguem economizar mais. Conseguir um lugar mais barato. Porque vocês estão em 2, então é mais fácil dividir, tá? Vocês têm que levar em consideração a localização. Se vocês quiserem morar perto da praia, perto do centro, vocês vão pagar mais caro. E perto de estação também, tá? Agora, se vocês quiserem, se vocês não tiverem problema com isso, eu aconselho vocês a morarem em bairros residenciais, que vocês vão conseguir casas muito boas, com preços muito melhores e com acordos muito melhores. Vocês tratam direto com o dono da casa, vocês conseguem barganhar. Então, vocês conseguem pegar uma casa já com mobília, com aluguel barato, entendeu? E eu acho válido fazer uma boa pesquisa. O tipo de acomodação vai dependendo do preço também. As preferências que vocês querem, se vocês querem quarto com banheiro, uma casa só pra vocês, morar em casa compartilhada, tudo tem seu preço, né? Quanto mais conforto, mais privacidade, mais regalias vocês vão pagar por isso, tá? Tem ou não contas inclusas. Ah, outra coisa que varia também é o período de estadia que vocês querem ficar no local. Então, se vocês querem ficar por um período grande, que a gente chama aqui de long term, vocês vão pagar mais barato relativamente. Se vocês quiserem ficar num período menor, que a gente chama de short term, vocês vão pagar um pouco mais caro. Algumas coisas relevantes que vocês precisam saber. Bom, primeiro,
vocês, antes de entrar em qualquer lugar, vocês precisam fazer a inspection. O que é? Então, quando você faz a inspection, você tem que deixar tudo claro para quem tá alugando a acomodação e tirar todas as suas dúvidas, tá? Porque é na inspection que você vai saber se realmente aquela casa que você viu no anúncio é a casa que você tá vendo, tá bom? A segunda coisa é o bond que você tem que dar antes de entrar na casa. É um dinheiro que você dá como segurança de que se você estragar alguma coisa na casa, vai ser descontado por aquele dinheiro, tá bom? Geralmente são 2 semanas de bonde que é exigido aqui nas acomodações, mas quando você fecha com a imobiliária, geralmente são 4 semanas, que dá de $1.000 pra cima. Geralmente fechar com imobiliária é um pouco mais caro mesmo e é mais burocrático. Mobília. Algumas casas têm mobília, outras não. Quando você fecha com imobiliária, geralmente não tem mobília, então você tem que correr atrás de tudo. Mas isso não é um grande problema, porque aqui você consegue muito facilmente coisas de segunda mão muito boas, ou até coisas de graça. Grupos do Facebook ou no Marketplace mesmo, você encontra muitos produtos bons e de segunda mão, tá? É só pesquisar bastante que você encontra. No Gumtree, que é um site também muito conhecido, você encontra coisas boas também. Tá? Outra coisa que é muito importante é você respeitar as regras das casas. Então, na inspection, pergunta quais são as regras daquela casa e se você apta a cumprir com todas as regras da casa para você ter um bom convívio com todo mundo, beleza? O tipo de acomodação vai muito do perfil da pessoa que tá procurando o local. Então, se você é uma pessoa mais festeira, gosta de socializar e de beber e tudo mais, você pode escolher um hostel para ficar. Mas, como eu disse anteriormente, o hostel é um lugar para ficar por um período curto. Mas se você gostar, tá ótimo, você pode ficar também, que você vai economizar bastante também. Agora, se você é uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de silêncio e de privacidade, talvez um estúdio seja bom, porque você vai ter o seu espaço com todas as suas coisas, sem ninguém te perturbando. O Gurney Flat também é uma opção para quem quer privacidade, porque são em bairros residenciais e são silenciosos. E você tem mais privacidade. Outra coisa que é de extrema importância, mas não menos importante, é que vocês leiam um contrato quando vocês forem assinar. Por que eu tô falando isso? Eu já tive problemas, grandes problemas, por não ter contrato, por ser só de boca e por não ler contrato. Então, tenham um contrato sempre, leiam um contrato sempre, faça tudo por escrito, mensagem, tudo que vocês precisarem que seja com um documento, faça por escrito. Porque se você falar de boca ou de ligação, não tem como você comprovar depois, tá? Isso é uma dica muito boa, porque já tive muitos problemas. Onde vocês podem encontrar acomodação? No Facebook Marketplace, onde é muito conhecido, tá? Eu vou deixar aqui a fotinho pra vocês. Grupos do Facebook da cidade onde você vai morar ou onde você mora, tá? Sites, alguns sites que eu procuro e encontro bastante é o flatmates.com.au, o gumtree.com.au, o flatmatefinders.com.au, o osmates.com. Tem grupo do WhatsApp de acomodação também, mas aí alguém tem que te convidar para te colocar no grupo. Indicação de amigo também é muito comum. E também agências de acomodação. Se você entrar na internet e escrever lá acomodação na Austrália, você vai encontrar muitas agências que fazem isso, tá? Mas você vai pagar um pouco mais caro pelo serviço da agência, porque ela vai procurar pra você. Ou você pode ir direto na imobiliária. Mas eu aconselho a fazer o quê? Entra no site, entra no Google, coloca lá Real Estate, eu vou deixar aqui o site, e ele vai filtrar um monte de imobiliárias em um só site, tá? Aí você vai fazendo a sua pesquisa, quando você gostar de algumas casas, você vai direto na imobiliária, já com praticamente todas as informações que você precisa. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Se eu não esclareci, deixa nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal é muito importante, porque assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e te entrega sempre quando eu postar alguma coisa, tá? O meu objetivo aqui é ajudar os estudantes que estão vindo para a Austrália e os que já estão aqui também a facilitar a vida de vocês.
porque assim como eu também tinha milhões de dúvidas. Assistia muitos vídeos antes de vir pra cá, e quando eu vim pra cá eu já tinha algumas informações e foi mais fácil pra mim. Então eu tô aqui disponibilizando essas informações pra vocês, eu acredito que facilitem a vida de vocês também, tá? Eu quero saber se vocês querem que eu fale sobre algumas experiências que eu tive com acomodação aqui na Austrália, que eu acho que vocês vão gostar das histórias que eu vou contar. Se vocês quiserem, escreve aqui pra mim. E não deixa de compartilhar com pessoas que também precisam saber sobre esses assuntos, porque assim que você compartilha, você ajuda outras pessoas também, tá bom? Um beijo, cheers!